Diretoria Asbart, se fazendo presente. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente recebe a nossa professora, né, arteterapeuta Carla Maciel. Estamos só aguardando a Carlinha entrar para a gente dar início à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, né, do atendimento online, um bate-papo, uma conversa, trocando experiências. Carlinha, para quem não sabe, ela é professora, né, coordenadora do curso de arte-terapia. Ah, ela já está aqui. Deixa eu aceitar aqui. Ela já aceitou, deixa só ela aparecer aqui pra gente. Pastora Rita. Carlinha não está aparecendo para mim aqui. Vamos aguardar ela se conectar. Olha, deixa eu ver aqui. Pronto, adicionei novamente. Vamos aguardar ela entrar, gente. Como eu ia dizendo, Carlinha é professora do curso de arte-terapia, na verdade, coordenadora. Ela vai falar também um pouquinho para a gente sobre atendimento infantil, que é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre o atendimento online. E considerando também que o documento da UBAAT, ele não traz assim, esses pormenores, né? Essas particularidades do atendimento em arte-terapia. Então, vai ser uma troca bem legal. Bárbara. Pessoal, enquanto o Carlinha entra e se conecta, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está fazendo uma série de lives aqui nas Bart, no Instagram das Bart. Essas lives a gente começou a fazer a partir. Peraí, que Carla tentou mais uma vez. A gente começou a fazer essas lives a partir de um documento que a Bart lançou, oficializando, né, legalizando. Carlinha, Oh, cheguei! agora deu certo. Agora deu. Seja bem-vinda, minha O querida. 4G, tirando do 4G para ver o que funcionava É, melhor. Tudo ao bem? vivo é assim, né? Tudo bem. Ao vivo é assim, né? Tem esses imprevistos. Eu estou falando aqui com o pessoal, já falei um pouquinho de você, não sei se você chegou a escutar, mas eu estou falando aqui com o pessoal que a gente está fazendo essas lives, na verdade é uma iniciativa, né? De uma série de lives que a gente está fazendo nesse mês de maio, por conta desse documento que a UBAAT lançou, oficializando o atendimento online em arte-terapia, e é uma modalidade relativamente nova para todos nós, arteterapeutas. O Conselho de Psicologia, né, já tem uma experiência maior com isso, mas nós que somos arteterapeutas, é a primeira orientação, a primeira experiência que a gente está tendo assim, oficial. Verdade. Então a gente resolveu fazer essa série de lives. Já estou vendo o seu fã-clube aqui, mandando várias mensagens. Pró querida, meu amor, Carlinha. Eu não consigo ver ao mesmo tempo de bater um papo, tá certo? Mas depois eu vou Mas ver fique se eu consigo tranquila que acessar. Eu vou, acho que eu fique vou ver tranquila gravado, aqui que né, eu vou ver te falando dos pontos mais importantes. certinha e responder as coisas que não um monte de coisa aqui, coraçãozinho, uma delícia. Certo. E aí, pessoal, antes da gente começar a conversar com Carlinha, só pontuar algumas coisas assim, né? Esse documento da UBAAT, ele está disponível no site da UBAAT. Então, você que é arteterapeuta, que está vindo aqui fazer essa troca com a gente, é importante que você entre no site e leia. Se você preferir, você pode mandar um e-mail para asbart.ba@gmail.com, que a gente encaminha também essa documentação.
A gente está em cadastro online, que a UBAT está pedindo que os arteterapeutas façam. Então, a gente já tem uma quantidade de arteterapeutas aqui na Bahia, né? Na Bahia não, nas BART, porque tem pessoas de outros estados também, que se cadastraram. Então, a gente começou a divulgar também aqui no Instagram das BART. Então, se você for lá nos destaques, a gente tem os profissionais que estão atendendo online. Então, se você não é arteterapeuta ou é arteterapeuta e está querendo fazer esse atendimento, você tem ali o nome das pessoas, o contato para você entrar. E a gente tem também aqui no perfil um link para o grupo de informação das BART. Todos os eventos, todas as informações importantes, a gente criou um grupo de comunicação para facilitar. É um grupo via WhatsApp, você recebe só os comunicados, né? Não é um grupo de conversa, ele é fechado. Então, você que quiser fazer parte, mesmo que não seja arteterapeuta, mas sou fã da arteterapia, admiro, quero acompanhar, então vai ser muito bem-vindo nesse grupo. Bom, mas sem mais delongas, né? É uma alegria para a gente hoje estar recebendo Carlinha. Carla é coordenadora dos cursos aqui, acho que acho não, né? O curso mais tradicional de arteterapia que a gente tem aqui na Bahia, até pouco tempo era o único. Foi minha professora, não é? Foi minha supervisora clínica, orientou meu trabalho de TCC, todo mundo aqui que é arteterapeuta passou por Carla em algum momento. Então, a gente tem namorado, né, algumas aproximações aí, mas a gente sabe também que o curso demanda muito, a clínica demanda muito. E hoje, finalmente, a gente se encontrou, assim, virtualmente. E eu acho que está todo mundo, né, Carla, querendo trocar experiências para esse momento que a gente está vivendo. Eu falava na live passada sobre, assim, a o quão inusitado, né? O quão inédito é esse momento para a gente, o quanto a gente está tendo que se reinventar criativamente. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que você está vivendo esse momento, como é que você recebeu esse momento, como é que você está se reinventando, como é que está sendo para você essa experiência de isolamento social, no profissional também, na prática da arte terapia. Então, Vini, algumas pessoas estão dizendo que o áudio não está muito legal. Para mim tem cortado também, mas vamos tentar, né? Vamos ver se melhora aí com o aquecer. Então, queria agradecer às BART, em primeiro lugar, tá certo? Agradecer pelo convite, agradecer por essa excelente iniciativa que nos oportuniza estar mais junto, né? Estar perto, num momento tão difícil, poder trocar sentimentos, experiências, o que é que está acontecendo com todo mundo. São iniciativas assim, eu costumo dizer, que nos possibilitam, nos fazem migrar da solidão para a solidariedade, né? Nesse momento tão especial. Então, assim, quando você me pergunta como é que eu estou vivendo isso, então, passei por fases, né? Acho que como todos. A primeira coisa que eu diria é que eu tenho certeza, certamente eu estou vivendo isso com os mesmos altos e baixos que todos vocês, né? Um momento difícil pela questão do ineditismo, né? Como você mesmo trouxe, Vini, pela questão da rapidez com que tudo aconteceu, tudo chegou sem pedir licença, né? A gente não teve tempo para digerir, a gente não teve tempo para processar enfim, isso nos deixa muito vulneráveis a tudo isso, né? Além do fato de que eu acho que nós estamos vivendo 3 crises, gente, né, ao mesmo tempo. A crise sanitária, a crise na saúde, né? A crise política, enfim, um desgoverno, né? Que desacredita, que desprestigia a ciência a todo momento, né? Que ao mesmo tempo que incita um preconceito, gerando uma dissociação, incita uma dissociação, como acontece sempre que a gente vai para os extremos, para a unilateralidade das coisas, né? Toda unilateralidade leva a essa dissociação. Então, assim, além disso, uma crise política iminente aí, né? Acontecendo. Então, claro que ansiedade, angústia, medo, são coisas inerentes a esse momento e eu não escapei a elas, né? A única coisa que eu tenho tentado é enxergar, né? É tentado buscar olhar para além do óbvio, para além do fato, para assim, desliteralizar os fatos, uma expressão que eu uso muito, né? A ideia de sair do literal
para ver, dar um novo significado e ver como é que a gente entende essa realidade que está surgindo. Então, eu diria inicialmente que a gente levou uma rasteira da própria natureza, né? Literalmente, né? Um vírus foi necessário para nos forçar a rever um modelo de onipotência vigente na nossa contemporaneidade, né? Um modelo, gente, de onipotência, um modelo prometeico. Me faz lembrar Prometeu, né? Que, para quem não... Algumas pessoas que não entendem tanto, Prometeu, ele foi o responsável, um titã, foi o responsável por roubar o fogo, né, dos deuses para dar para os homens, e assim iniciar a consciência, né? Mas, enfim, Prometeu achou que tudo podia, né? Eu posso roubar o fogo desses deuses. Então, assim, essa onipotência fez com que ele fosse punido, né? Ele se tornou um dos penitentes do Hades, do inferno, sendo acorrentado, e aí é muito curioso isso, sendo acorrentado a uma pedra e tendo seu fígado comido diariamente por uma águia. Ora, gente, não é isso que a gente está vivendo em alguma medida, né? A nossa onipotência trouxe a gente para esse lugar de aprisionamento, né? Estamos acorrentados nos nossos lares, sem podermos usufruir da nossa liberdade. E eu diria que tendo o nosso fígado comido aí pela ansiedade, né? Pela angústia. Então, esse modelo prometeico me lembra muito isso, né? O que a gente está vivendo. Eu diria que o corona, ele nos acordou, veio para nos acordar desse delírio de onipotência, né? Essa ilusão de controle, essa ilusão de poder. E veio nos dizer, somos mortais. E mais do que isso, né? Precisamos uns dos outros não é só para não morrer, isso está claro, eu preciso te proteger, você precisa me proteger, mas a gente precisa um dos outros para sobreviver a esse momento, né? É o amor, é a troca, é o que a gente está tendo aqui de afetivo que está fazendo a gente suportar, a gente sustentar um momento tão difícil quanto esse. E, além disso, tem duas provocações, tem dois chamados que me chegam nesse momento que eu queria partilhar com vocês. O primeiro é que esse momento nos convoca a olharmos para o que é essencial, para voltarmos para isso, para o básico, né? Fomos obrigados a abrir mão de tudo que é supérfluo, né? Tudo que é secundário, tudo aquilo que sobra, né? Ou seja, voltamos para o menos é mais. A alegria de poder estar com a família dentro de casa, né? Voltar para esse ninho. Eu ouço dizer às vezes assim, Carla, a minha semana foi ótima porque eu saí para ir no mercado, né? Eu consegui isso, assim, eu vi o céu. Então, assim, a gente volta para o que é essencial, a gente volta para o que realmente tem uma relevância nesse momento. A rota agora, eu costumo dizer, a rota agora é de retorno para casa. É de retorno para casa, literal e metaforicamente falando, né? O ficar em casa, gente, é voltar-se para si. O ficar em casa é voltar-se para dentro, é nos conectar com esse mundo interno. E olha que dentro de uma cultura, né, que é muito para fora. Ainda mais nós, baianos, né? Uma cultura que nos pede o tempo inteiro para estar para fora, extrovertidos, se mostrando, interagindo, né? E nesse momento, o chamado é todo para dentro, é para o silêncio, né? É para reflexão, é para reclusão. Então, falando disso, eu vou fazer alguns links que são inevitáveis, né? Com algumas metáforas, algumas imagens. Quando eu falo de voltar para casa, quando eu falo disso, eu não posso deixar de falar brevemente de uma deusa que representa muito bem isso. Exatamente, Carolzinha, acabei de ver aqui, Hestia, né? Hestia, gente. Hestia é uma deusa, é a primogênita, né? E era a deusa, uma das deusas independentes, assim como Atena, assim como enfim, me passou aqui agora, mas enfim, uma deusa independente que representa justamente o lar. Ela é a deusa do lar, ela é a deusa do fogo. Ela é representada por uma lareira no centro da casa.
ela é a deusa da vida doméstica, né? Representa essa conexão consigo e com os rituais. Então, Estia representa essa conexão com os rituais, só que mantendo, tudo isso mantém uma atitude contemplativa, que é muito bacana. A ideia é essa, né? Que a gente possa voltar para si, mas de uma forma plena, né? Podendo dar atenção às mínimas coisas dos nossos atos, né? Podendo viver esse estar em casa com plenitude. Tem uma frase relacionada a ela que eu acho muito linda, que é assim, ser dona de casa é ser dona de um reino, né? E é isso que a gente tem que tá aprendendo a fazer agora, né? Esse retorno aí para dentro. Esse é o primeiro chamado. O segundo me fala, é uma convocação também a sermos pacientes. E aqui eu estou falando de pacientes no sentido de quem precisa ter paciência, de quem precisa esperar. Não, esperar, na verdade, esperar me dá uma ideia de uma certa Passividade, paralisia, né? né? Passividade. Não é de esperar, mas assim, que a gente tem que esperançar, né? Assim, num primeiro momento isso, a gente tem que esperançar para que as coisas passem, para que a gente encontre uma forma de lidar com tudo isso melhor. Mas também, gente, essa coisa da paciência, e aí eu quero me referir mais aos terapeutas, aos arteterapeutas, aos psicólogos, aos médicos, né? Que é no sentido de sermos pacientes, no sentido de podermos ocupar o lugar de paciente. No meio de uma pandemia, somos todos pacientes. Não é verdade? Sim. Assim, o convite é para se cuidar. Precisamos nos cuidar em todos os níveis. A sobrevivência está relacionada com o autocuidado. Não é verdade? E é aí, nessa questão do autocuidado, que eu acho que a arte-terapia se faz imensa. A arte e a arte-terapia se fazem imensas nesse momento, né? Eu acho que nunca houve um momento tão propício para que a gente pudesse sentir na pele, não é entender, é sentir, né? Sobre o poder estruturante, sobre o poder catártico e curativo da arte. Recebi um post um tempo atrás que eu disse, é isso aí, é isso. E ele dizia assim, estamos descobrindo a viver sem restaurante, estamos descobrindo a viver sem o carro do ano, sem a balada, estamos descobrindo viver sem viagens, embora essa última me doa um pouquinho, pensar, né? Que talvez demore um pouquinho para a gente poder circular e conhecer coisas nesse mundo, mas assim, a gente está aprendendo, mas a gente está também tendo a certeza de que a gente não teria como sobreviver sem o livro, sem os filmes, sem a música, sem a arte. Eu falo aqui a arte no sentido de quem consome a arte, né? E também de quem, obviamente, vivencia a experiência criativa, né? Tanto em um quanto no outro, a arte se torna essencial nesse momento. A manutenção da saúde mental, gente, eu não tenho dúvida de que está associada ao criativo. A cura e o criativo são primas irmãs, né? Nas tribos indígenas, inclusive, os xamãs, os curandeiros, quase sempre são os artistas, são os poetas, né? Porque o curativo e o criativo andam muito próximos, né? Andam muito próximos. Ou seja, quando você me pergunta assim, Vini, quando a gente está aqui nesse bate-papo para entender onde é que a arte-terapia entra nisso tudo, eu diria que a primeira forma, né, para mim, da arte-terapia se fazer valer nesse momento é servindo à saúde do próprio arte-terapeuta. Não é? Assim, Exato. nos permitindo esse experimentar aquilo que a gente propõe, experimentar aquilo que a gente oferece ao outro, né? Quando eu penso assim, tem alguma
É fantástico, é necessário. Isso, eu acho que a gente tem Carlinha, eu acho que está que a saindo cortado gente aqui para a gente a está sua fala. preparado para atender nesse momento. Eu acho que está saindo cortado a fala um pouquinho para a gente. Vá, tente falar agora para ver. Oi, vocês ouviram Oi. até que parte? Me dá uma dica. Sinalizem aqui, gente, se tá tudo ok. Aí travou. O pessoal está sinalizando que travou. Você pode repetir essa última parte, Carla? Então, eu estava falando de que, assim, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Pronto. Eu estava falando que Aí, o muitas pessoal está pessoas... pedindo. Melhorou, melhorou. O pessoal está ouvindo bem. O pessoal está sinalizando positivamente. Ótimo, gente. Então, eu estava falando assim, que eu acho que tem uma questão que é anterior a essa, que as pessoas têm discutido sobre o modelo online, sobre as diferenças né, desse modelo, as coisas típicas desse modelo, que são questionamentos assim, imprescindíveis, que a gente tem que fazer, tem que discutir isso, né? Mas tem uma coisa que é anterior a isso. E o que eu acho que é anterior a isso é a gente se perguntar se a gente está em condição de atender, se a gente se sente preparado para atender, tá certo? Porque eu vejo algumas pessoas que dizem assim, não estou me sentindo, eu ainda estou entendendo o que é isso, eu ainda estou me trabalhando, e eu olho isso com uma grande admiração, né? Com um olhar muito empático, porque isso é ético, isso é muito importante, né? Que a gente primeiro esteja em condição de atender e de dar um suporte a pessoas que estão passando por momentos muito delicados, sem sombra de dúvida. Uma coisa que você falou aí, Carla, foi anotando alguns pontos aqui do que você falou, dentro dessas duas perspectivas, né? Essa leitura simbólica dentro dessa proposta da pandemia como um chamado para olhar para dentro, né? E aí eu fico pensando Uhum. assim, o quanto a gente vê as pessoas fugindo disso no dia a dia, normal, na rotina, né? Porque a gente tem muitos estímulos, né? E esses estímulos acabam tirando a gente desse contato. Eu também tenho observado, assim, com pessoas que eu acompanho, com pessoas que estão ao meu redor também, que nesse momento, o quão difícil está sendo para algumas pessoas ficar nesse lugar de olhar para dentro. E aí as pessoas têm buscado novos estímulos, sabe? E às vezes são nos noticiários, é um contato que realmente é bastante difícil, né? E aí a gente entra nesse lugar que você falou do autocuidado, da paciência, não é? De olhar com amorosidade para dentro de si mesmo, Vini, né? Principalmente a gente que está nessa posição de terapeuta. com toda certeza, eu acho que tem uma frase, assim, ontem eu assisti numa live também do Alessandro Marin Pietro, que foi ótimo, por exemplo, o título da live dele foi Somos Todos Mães. E é isso mesmo, estamos todos gestando uma nova vida. Estamos todos gerando uma nova forma de viver, né? Então, assim, esse não é um chamado fácil, esse não é um chamado confortável para muitas pessoas. Não é, né? A gente está vendo que estar em família, estar enclausurado, estar em contato já no micro-universo já tem sido difícil, para si ainda mais ainda, sobretudo por aquilo que eu te falei. Somos uma, assim, eu falo bem da nossa cultura, né? A cultura do alegria, alegria, né? É isso, assim, a gente, você tá triste, vamos lá, passa, vamos lá, vamos sair, vamos dançar. A gente não tem esse costume, esse hábito de estar, de aceitar, de acolher a dor, né? De ficar com ela, né? Carlinha, olha só. Alguém comentou aqui para tirar os comentários que a transmissão melhora. Só que o que acontece? Até uma coisa que eu falei, porque eu não falei no começo, mas a ideia é que a gente faça uma troca. Então, se você tiver perguntas para fazer, a gente vai entrar agora numa parte assim mais específica, porque a gente já está quase na metade do tempo. Infelizmente, Cronos também inteira. Mas aí, se a gente tirar os comentários, a gente perde essa coisa da troca, né? Então, foge um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de paciência. Ao vivo a gente sabe que é assim, mas acho que está dando para ir. Carlinha, você falou do autocuidado do arteterapeuta, de se observar, entender, né? A gente falava na live passada também que nem todas as pessoas vão se sentir confortáveis com esse modelo mesmo, né?
não é? Eu queria que você falasse para a gente assim, como é que você está se reinventando na clínica arte terapêutica, como é que está sendo para você esses atendimentos, né? A gente tem falado muito de adaptar materiais, se reinventar, reinventar técnicas. Como, Uhum. fala um pouquinho disso para a gente. Tá. Parou de- Vocês estão me ouvindo? Travou um pouquinho, Carla. Estão me ouvindo? E Agora tente agora? falar agora. Agora acho que tá ok. Voltou, gente. Ai, Sinalizem aí, pessoal, dê um legalzinho pra gente. Se estão ouvindo bem agora. Agora vou. Ixi, agora tá todo mundo dizendo que travou. é. Eu te ouço e te vejo bem. Vocês estão ouvindo agora? Melhorou a transmissão? Aí, agora estão Agora, botando legalzinho. né? Eu estava falando que esse movimento de reinvenção, de recriação, é um movimento que todas as profissões estão tendo que passar. A arte-terapia não ficaria fora disso, né? Estamos sim tendo que reinventar, estamos sim tendo que nos adaptar ao que é possível. Não é o ideal, não é o modelo perfeito para que a gente pudesse fazer um trabalho ainda mais completo e mais profundo do que com a arte-terapia, mas é o possível. E a gente precisa, nesse momento, aprender a lidar com o que é o possível, né? Aprender a aceitar isso. Eu diria que assim, a minha prática, gente, para além de possível, eu tenho me surpreendido muito positivamente com os atendimentos online. E eu era um pouco resistente, tá? Em algumas questões, em outros momentos, já resisti mais em relação a isso e tal. E eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é que eu me dei conta de que o lugar de cura, o lugar do cuidado, é o lugar do encontro, é o lugar do entre, né? E encontro, gente, que é onde a gente faz alma, né? Que é onde a gente cresce, onde a gente aprende, onde a gente... O encontro é possível mesmo através das telas. Eu acho que fala um pouco menos sobre o veículo e o modelo e fala mais sobre a qualidade de vinculação. Fala mais sobre o laço transferencial, tem mais a ver com isso e com escuta empática. Então, eu tenho feito encontros muito ricos, né? Mesmo dentro desse modelo, o que me deixa imensamente feliz. Em termos de dicas, Vini, eu pensei em algumas coisas para a gente conversar. Eu vi a live anterior, que foi super bacana. Narinha já trouxe dicas bem legais. E eu separei algumas coisas que eu pensei em falar com vocês. Primeiro, Nara já nos trouxe na outra live sobre a importância da gente tentar ritualizar um pouco, né, esse processo. Ritualizar no sentido de vestir uma roupa, que é a roupa que você veste quando você vai trabalhar, né, de pôr uma bijuteria se você é de bijuteria, de pôr um batom se você é de batom, né? Então, assim, ritualizar. Estou indo trabalhar, criar um ambiente, criar toda uma... Mas eu diria também, gente, ritualizar o término da sua jornada de trabalho, tá? Isso é um relato muito pessoal. No início dos atendimentos online, eu senti, assim, um impacto muito grande, porque eu acabava de atender um paciente e eu virava mãe em menos de um minuto. Então, eu acabava e eu ia banho, água, enfim, já comeu. Então, assim, eu não tinha tempo de mudar essa persona. E a gente precisa disso. A gente precisa de um tempo para mudar essa persona. Então, cuidem também, gente, de acabou a sua jornada, fica um pouco, né? Fecha esse processo, muda a vibe. Porque senão a gente fica meio baratinado. Isso foi o que eu senti no início dos atendimentos. Eu vivia as personas com uma rapidez muito grande. Isso ficou meio confuso. Então, eu diria para que a gente repense a questão também do ritual no final dos atendimentos. Fone foi uma coisa que a gente falou pouco na outra live.
Os fones são imprescindíveis nesse momento, nos fazem falar um pouco mais baixo, nos permite escutar bem, isso garante a intimidade do atendimento, isso garante, né, o sigilo em alguma medida. Tem uma outra coisa, gente, que eu utilizo nos atendimentos, quando eu atendo pessoas que moram num apartamento muito pequeno, ou de 2 quartos, e que o companheiro está num outro quarto, e que isso dificulta um pouco o entregar-se na terapia, né? Eu tenho sugerido o uso no outro ambiente, que não é o nosso, que não seja o nosso, para a pessoa que está no outro lado. Eu tenho sugerido muito o uso de uma música de fundo, né? Uma música simples de fundo, apenas que deixe essa pessoa ainda mais confortável, ainda mais segura do seu atendimento. E para mim, aí eu estou falando uma coisa que é realmente muito minha, é a questão da proximidade com a tela, com a câmera, tá, gente? Isso é uma outra dica. Eu não consigo. Vini tá rindo, você sabe, né, Vini? Eu não consigo fazer atendimentos assim, gente. Eu não consigo. Meus atendimentos, eu ponho a cara, entende? Assim, eu quero ver essa pessoa. E em alguns minutos depois que eu começo a sessão, é de fato como se eu estivesse ali, próximo, vendo expressões e etc. Então, isso tem sido, para mim, um recurso muito importante, que eu deixo também como uma dica, tá? Em Ô, relação às Carla, atividades. sobre essa, rapidinho, só sobre essa coisa aí da privacidade. É assim, através do documento da UBAAT, tem um ponto também que a gente não falou. O atendimento, ele não precisa necessariamente ser feito por videochamada. Uhum, Eu sei que essa chamada, né, a videochamada, a gente tem uma riqueza maior porque a gente vê a pessoa, né? Mas o documento da UBAAT abre a possibilidade por um aplicativo de troca de mensagens, como o WhatsApp ou por e-mail. Né? A gente tem a questão da materialidade da uhum, produção, uhum. mas eu penso muito no que você falou, eu até citei isso na live passada, né? Isso que Nise traz também, né? O que cura é o afeto, é o contato, é a relação. Então, diante do emergente, se uma pessoa ela não tem possibilidade nenhuma de ter privacidade, talvez seja o caso de considerar, pelo menos, manter esse contato, né? Mas essas duas formas de atendimento, sincrônico e assincrônico, que o documento deixa aberto para a gente. Oi, Eu acho que Vini. travou. Oi, tá me Acho que ouvindo? agora voltou. Voltou. Voltou, não é? Então, das atividades, você me pediu para falar um pouquinho sobre essa coisa também das atividades, indo para uma coisa mais prática. Mais prática, exatamente. Deixa eu só ver se já voltou aí, que eu estou vendo de novo um monte de Voltou. travou, travou, voltou, né? É, Voltou. na outra live, gente, surgiram coisas muito bacanas em relação a usar o material caseiro, né? Usando alimentos para se produzir cor, para se fazer tinta, que eu super assino embaixo. A ideia também das visitas guiadas aos museus, que é uma coisa que eu tenho feito e que tem sido incrível, né? A gente poder escolher uma imagem, a gente poder escolher uma obra, né? E a partir daí discutir, entrar nessa imagem, entrar nesse símbolo e chegar em si, né? Então tem sido muito bacana, mas eu vou dar uma ênfase hoje, tá? Como isso tudo já foi dito e foi muito bem dito, eu vou dar uma ênfase hoje a falar de atividades que sejam em si, né, estruturantes, certo? Como o momento é de muita incerteza, de muita vulnerabilidade, né, de muita angústia nesse sentido, eu acho que as atividades que são essencialmente estruturantes. Então, gente, abusemos dos mosaicos, por exemplo, né? O mosaico com grãos, o mosaico com papel picado, o mosaico com, enfim, aí a criatividade, né? Vai levando aí para vocês verem como que é possível pensar na práticas.
Agora? Carlinha? Oi. Tá me ouvindo? Tô sim. Tô ouvindo. Pronto, pode continuar. Agora travou, né? Tá travado o áudio de Carla. Enquanto volta aí, isso que Carla tá falando, as mandalas, né? Até aquela atividade que você ensinou pra gente da meditação, produzir e meditar com a mandala, né? Tem usado bastante nesse momento. Agora voltou, Carla. Isso. Continua pra gente. Isso. Ó, o Isso. pessoal Parei falou no aqui que parou no mosaico. mosaico. Pronto. Pronto, parei no mosaico, nas formas criativas de usar o mosaico. Vamos falar das mandalas, gente, né? Extremamente estruturante, extremamente traz a ideia do centro, da ordem, do controle, no controle do que é possível, né? No sentido mais do centro das coisas. A mandala, eu tenho trabalhado de diversas formas, seja na construção livre, uma mandala mais estruturada, seja no colorir uma mandala, que é assim extremamente rico, e manter uma atitude contemplativa com a mandala, tá? Eu tenho pacientes assim que a gente faz uma sessão, a gente conversa e aí a gente chega em uma emoção, em um tema, em um sentimento e a partir daí a gente propõe que a confecção da mandala seja feita ao longo da semana com essa temática, né? E com tudo que tem a ver com tudo que a pessoa sente, a pessoa lembra, todas as coisas que são associadas a esse tema, né, evocado na mandala. Tem sido muito legal. Outra coisa, atividades estruturantes, lúdicas. Então, eu tenho dito muito sobre montar quebra-cabeças. Uma coisa simples, né? Fácil e extremamente ordenador e estruturante. Montar quebra-cabeça de 500, de 1000 peças, né? Não é quebra-cabeça de criança, não. Isso é para criança, né? A ideia é justamente esse exercício de desafio, de conseguir chegar, né? No final, a realização daquele todo, cada peça gera aquilo. Então, assim, muito bacana, gente. Quebra-cabeças, tangram, né? Que é uma técnica, um brinquedo chinês também, que é muito legal. Então, essas atividades. Algumas outras técnicas que eu costumo usar, eu gosto muito de uma técnica chamada, eu chamo, né, de baralho de letras. Eu não sei se fui eu que inventei ou se existe, mas assim, eu faço de um jeito próprio, né, que é a ideia da gente trabalhar com o nosso paciente a questão da escrita, né, e essa escrita, depois a gente chegar em frases potentes, frases de grande importância, né? Seja porque é uma crença, seja porque é aquilo que está me tomando no momento. E aí, quando a gente chega nessas frases, a gente pede que ele escreva em letras maiúsculas, né? Grandes no papel. E depois a gente vai recortar cada uma dessas letras, vai compor um baralho de letras. E aí a ideia é que a gente vá, né, depois, em seguida, reconstruir essa escrita, essa frase, né? A gente, como se a gente pudesse ressignificar crenças também, né? Então, a ideia de um baralho de letras é super possível da gente fazer, mesmo dentro desse modelo online. E os mitos, né, Vini? Mitos sempre, no sentido de ampliar o campo da visão e de nos apontar uma solução, um caminho possível, né, da gente sair de certos conflitos. Então, eu já falei um pouquinho de Estia, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Poder cultuar Estia. Falei também de Prometeu. Pan é um outro que me chega muito, né? Para falar, tem muitas pessoas vivendo isso de uma forma extremamente dolorosa, com crises agudas de ansiedade. E Pan fala muito bem sobre isso, representa muito bem os nossos estados, olha aí, os nossos estados mais sombrios, né? Enfim, Medusa, né? Com o seu poder paralisante, quantos de nós não estão se sentindo paralisados diante de tudo que está acontecendo? Não consigo nada, não consigo produzir, não consigo me cuidar, não consigo, estou paralisada. Isso é bem comum também.
Então, vamos usar os mitos nesse sentido de amplificação, de mostrar o que você está vivendo como se fosse um filme, né? A partir do momento que eu conto uma história sobre o que você tem vivido também. Ó, alguém sugeriu aí, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas alguém sugeriu aplicativos de quebra-cabeça. Eu não conhecia, mas a pessoa disse que tem aplicativos e que a pessoa pode montar quebra-cabeça através dos Eu conheço os aplicativos. infantis, de fato, os adultos eu não conheço. Ótima dica. Pronto. Alguém pediu para falar sobre atendimento em grupo. Só que aí, assim, veja bem, eu conversando com Carla, eu pedi a ela para ela focar um pouquinho em atendimento infantil. Então já vai ser a minha próxima pergunta para ela. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. E aí na próxima live, a gente tem 2 lives ainda agora em maio, eu vou pedir para os convidados falarem um pouquinho sobre atendimento em grupo. Mas como a gente disse, Cronos, né, impera, então não dá para a gente abranger tudo. Aí eu vou pedir para ela falar. Alguém pediu para falar sobre a relação do quebra-cabeça com a arte terapia. Eu acho que você falou, né, que é a ideia da estruturação, né? É sair do caos e dar uma ordem, além de se Do caos desafiar, do potencial criativo, né? né? Isso, do caos ao cosmo, é a questão da ordem, a questão da paciência, a questão da concentração, né? Da gente sair de uma desordem total, onde a gente não tem ideia de como vai construir aquela imagem, e chegar numa imagem completa, uma imagem, né, inteira. Isso é muito ordenador, nos dá uma localização, um direcionamento muito bacana, psiquicamente falando. Isso. A perguntar assim, alguma dica de aplicativos nessa linha para usar no momento. Esse do Ó, quebra-cabeça, né? Que alguém falou aí. Eu não exato. diria aplicativos, mas as mandalas, por exemplo, é uma coisa que você acha facilmente na internet, né? E que você pode imprimir em casa e Exato. fazer as produções de dar vida à mandala. Colorir é dar vida, né? Então, de dar vida a essa mandala, usando cores específicas, a depender do tema que você queira dar, que emoção você vai colocar aí nessa mandala, né? Isso não é um aplicativo, mas é algo que você pode achar facilmente na internet. Exato. Carlinha, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente desse tema, né, que é o atendimento infantil, que é a dúvida assim, de muitos arteterapeutas. Eu tenho colegas também da psicologia que deixaram de atender as crianças nesse momento por conta dessa modalidade online. Eu queria que você, que é especialista nessa área, eu queria que você falasse para a gente assim, qual é a sua visão, você está atendendo, você acha que funciona, não, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, falar de atendimento com criança é voltar àquele questionamento. Online é para todos, não é? De que criança nós estamos falando? De que perfil de criança nós estamos falando, né? Existem crianças que são muito dispersas naturalmente, já têm um quadro agudo, digamos assim, um pouco mais sério de desatenção, né? Ou de hiperatividade. E são casos que, por exemplo, eu entendi, até por ter experimentado alguns deles, que esse modelo não seria possível, né? Existe também uma outra coisa que está acontecendo muito, eu sei que isso daria uma live inteira, mas de crianças que estão apresentando muita resistência às telas, certo? Seja porque tudo agora virou via tela, né? Eles estão tendo aulas via tela, via internet, falando com as pessoas amadas pela internet, ou seja, muitas crianças, curiosamente, estão criando uma certa resistência em relação a isso. E a gente precisa respeitar. Nesses casos, a minha orientação, gente, é que vocês tentem manter o atendimento com os pais, ok? Os pais estão tão ou mais confusos e perdidos do que as crianças, tá? Segue aqui a minha empatia total a esses pais que estão se virando, não é? Para dar conta de filhos e trabalho e uma rotina extremamente extenuante, né? Então, assim, os pais precisam de uma orientação, os pais precisam pensar em brincadeiras, em como conduzir algumas coisas, e a gente pode auxiliá-los nisso, tá certo? Então, eu acho que manter esses atendimentos com os pais é poder dizê-los assim, calma, né? Acalmem-se, pais, somos todos imperfeitos e somos todos aprendizes também, né?
Então, manter esse atendimento com os pais, eu acho uma dica bacana para aqueles que não estão conseguindo manter os atendimentos online. Em relação aos atendimentos que eu mantive, eu consegui manter alguns atendimentos com criança, foram de fato os que eu mais temi, né? Que não pudessem acontecer, que trouxesse alguma dificuldade maior. E o que é que hoje eu posso dizer para vocês? Primeiro, a importância da gente manter os atendimentos dinâmicos e lúdicos, né, com criança. A criança processa o mundo através do corpo, é no corpo, né? Então a gente precisa trazer essa dinâmica para as sessões também, tá certo, gente? Então aqui eu estou falando de brincadeiras no início das sessões, em que traga uma atividade, uma ativação física e corporal. A gente pode brincar de morto e vivo, a gente pode brincar de tiro ao alvo, né? Só que ao invés de um alvo, a gente vai pôr alguma coisa que tem a ver com a vivência dessa criança, né? A gente pode fazer brincadeiras de ir buscar coisas do quarto que comecem com a letra tal, que tenham a cor tal. Isso traz um movimento, uma dinâmica para a sessão. A gente vai entretendo a criança através do lúdico, do brincar, né? Esse é um ponto que eu acho muito importante. Os atendimentos infantis, às vezes, eles são mais curtos quando online, né? Às vezes. Eu tenho atendimentos, por exemplo, que eu passo de 1 hora, né? Mas alguns ficam um pouquinho mais reduzidos mesmo. Com as crianças, eu também penso nas atividades estruturantes que eu falei agora há pouco em relação aos adultos. Então, Lego, gente, Lego, muitas crianças têm. Então, vamos utilizar os Legos, vamos utilizar as construções com sucatas, né? Que tem toda uma função estruturante também. A gente sai do que é desprezível, do que é lixo e dá um sentido àquilo, né? Isso é muito estruturante. Então, vamos trabalhar com sucatas, Lego já falei, mandalas também. Mandalas, eu tenho feito um trabalho com uma paciente lindo. Cada sessão a gente chega em um nó, uma coisinha que não funcionou muito bem. E ela vai lá e faz durante a sessão. Ela escolhe uma mandala, ela pinta essa mandala, ela dá um título a essa mandala. Então, a mandala da coragem, a mandala do poder pessoal, a mandala... E assim a gente vai, né, levando uma criança, mas uma criança que fala muito, que quer muito falar. Então, ela realmente tem muito conteúdo, muita demanda, e a gente tem feito as atividades mais plásticas, ou assim, fora da sessão. Eu dou consignas, ela realiza e a gente volta para conversar sobre essas consignas, sobre a produção, numa sessão seguinte, certo? Então, outra coisa que eu uso muito com criança, e isso é realmente assim, mais presente até do que as outras coisas, para além da coisa do corpo, que eu volto a dizer que é muito importante, são os contos, a contação de histórias, né, e os filmes. Os contos, gente, sei lá, me veio logo aqui de cara Rapunzel. Rapunzel, pelo menos o início do conto, né? Assim, o que é que isso nos possibilita? Isso nos possibilita abrir o espaço com a criança para que a gente fale de isolamento, né, desse estar trancado, de estar impedido, né? Então, a gente pode utilizar os contos para fazer com que a criança se identifique um sentimento que ela tem, né, naquela história. Livros, vamos dar prioridade aos livros que facilitem o contato com o sentimento, com os afetos, que é um livro que eu adoro, da Adriana Falcão, um livro lindo, um livro que eu presenteio adultos, né? Que fala muito lindamente, muito poeticamente sobre sentimentos, ajuda a criança a identificar, né? Tem os clássicos também, O Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, é um livro maravilhoso para trabalhar medo com crianças, até porque ele propõe que a gente brinque com o medo, né? No final do livro, há uma proposta de brincadeira. E aí a criança entra e começa a brincar com os outros medos que ela apresenta e que ela tem. É muito bacana também. E livros, eu acho até que eu tenho um deles aqui. Então, tem os livros da Suzy Lee. Não sei se vocês conhecem. A Suzy Lee. Eu tenho 3 ou 4 livros dela. Onda, Sombra e o Espelho. Tá? Sim.
Não sei se vocês conhecem. Esse daqui é o espelho, ó, gente. O livro da Adriana Falcão é Mania de Explicação. O do Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo. Então, a Suzy Lee, ela é incrível porque é um livro imagens, tá certo? Não há fala, não há texto nos livros. Os livros são... Esse especialmente foi me dado por um amigo querido e amado, Ricardo Barreto, que eu não sei se está por aí, mas segue meu beijo. E olha, Ele estava aí, né? o livro é assim, gente. Então, o que é que acontece? Isso permite que a criança projete a sua história, projete o seu sentimento no livro. Isso é muito bacana. A gente não dá uma coisa pronta, a gente possibilita que essa criança diga o que está sentindo, o que é que está vendo e que história é essa que ela está criando ao ver aquelas imagens. Isso tem funcionado muito bem, tá? Carlinhos, eu acho que travou mais uma vez. Pronto, fale agora. Agora voltou ao normal a imagem, pelo menos. Voltou, não foi? Pronto, voltou. Então, tem mais, assim, eu poderia falar de muitos livros, tá certo, gente? Porque graças a Deus, hoje a gente tem uma produção bem rica, bem bacana. Para as pessoas, as crianças que estão nessa idade de 6, 7 anos, aprendendo a ler, e que já estão sendo extremamente massificadas pela ideia do ensino online conteudista, né? Que vem acontecendo aí. Tem alguns livros, eu sugiro um livro, esse é um livro que eu trouxe para começar a ler para minha filha, ela adorou a ideia, adorou o título, chama-se Uma Ideia Amalucada, da Renata Fernandes. Gente, esse livro é muito bacana, porque ele vira um jogo. É um livro que diz assim, é uma criança que acorda e que resolve que tudo que ela vai fazer naquele dia tem que começar com a letra A. Então eu vou comer no café da manhã abacaxi, abacate, eu vou brincar de amarelinha, isso vai gerando na criança, né? Assim, pensar em coisas com aquela letra. E aí a gente pode brincar com a letra do seu nome, enfim, né? E aí a gente abre um vasto campo aí de possibilidades para a gente fazer com as crianças. E filmes, eu destacaria Divertidamente, filme lindo, né? Super bacana. Eu destacaria Como Treinar o Seu Dragão, que é um filme também que fala de enfrentamento, que é um filme que ajuda as crianças a lidar com o medo, com a instabilidade do momento. Tá? E todos os filmes, eu diria, com essa proposta mais de enfrentamento, né? De empoderamento. Então, essas dicas também de filmes são bacanas. Ó, infelizmente, a gente está chegando ao fim, faltam 5 minutinhos. Eu só vou dar uma dica também, Carlinhos, de um livro, que é um livro de uma ex-aluna lá do Instituto Jungiano. É uma aluna do curso de psicoterapia, ela é escritora, ela fez um livro infantil, chama-se O Dia que o Mundo Parou. O livro é uma história infantil, como se fosse daqui a 100 anos, e aí uma avó contando para uma neta a história do que foi essa pandemia e do que o mundo aprendeu com isso. Uhum. Se quiser, manda direct aqui nas Bart, eu posso mandar o link do livro para ela, o livro digital também, né? Ela fez agora, nesse momento de pandemia. Ó, eu queria agradecer imensamente, Carlinha, você tá aqui. Eu vou abrir a palavra ainda para você fazer essas considerações finais, mas não é para a gente não cortar assim. Eu sei que a qualquer momento, daqui a 5 minutinhos, o Instagram vai derrubar. Eu queria agradecer muito a você. É uma alegria, né, receber você aqui. Dizer também para as pessoas que a gente vai ter outras lives. Na semana que vem, a gente está conversando com a terapeuta de Aracaju, coordenou o curso de lá por um bom tempo, que é Thaisa Belém. A gente vai falar sobre grupos também. Então, a ideia é que a gente faça essa troca, né? E Carla já abriu aqui a possibilidade de muitos outros temas para a gente fazer outras lives. Quem sabe uma live só sobre atendimento infantil. Verdade, verdade. Lembrando também, antes de passar a palavra, ó,
Aos arteterapeutas, se cadastrem, né? Foi mandado por e-mail de todo mundo. Faça o seu cadastro para você ficar regular. A gente tem aqui nos destaques tanto o contato das pessoas que estão cadastradas, os arteterapeutas. Então, se você quer fazer um atendimento com o arteterapeuta, a gente está divulgando aqui. E tem um grupo também do nosso WhatsApp. Gente, muito obrigado. Carlinho, eu queria que você caminhasse assim para um fechamento, né? Se alguém ainda tiver alguma pergunta, que possa fazer agora, porque a qualquer momento o Cronos vai imperar aqui na nossa live. Acho que agora voltou. Vamos lá. Eu estou super feliz, Vini, queria agradecer mesmo, como eu disse no início, a gente poder sair da solidão para a solidariedade. Tá? Isso, o que é que eu diria? Assim, cuidem dos seus vínculos, acho que é a primeira coisa que eu quero dizer, né? Cuidem dos vínculos pessoais, profissionais, aquele paciente que não pôde fazer a terapia, que se afastou, dá uma ligada, busca saber como ele está, busca notícia das pessoas queridas, mantenham-se conectados, façam videochamadas, cuidem dos vínculos, tá certo? E mantenham-se conectados. Para mim, conexão é a palavra do momento. Conectado consigo, conectado com o outro, mas conectado, sobretudo, com o presente. A gente já gasta uma energia enorme para dar conta de estar no aqui e agora. É isso que a gente precisa fazer. É um dia de cada vez. É o aqui e o agora, tá certo? Então, vamos cuidar de cada gesto, de cada momento. A ideia da atenção plena, a ideia do mindfulness, né? A ideia do budismo, da gente poder estar inteiro e presente nas coisas que a gente faz, tá certo? Conectar com essa luz interna, com a força interior, né? De luz, potencial criativo. Eu terminei uma supervisão há pouco tempo, falando de um pingente que eu carrego assim desde o início da pandemia e que tem feito muito sentido para mim. Eu acho que eu vou terminar a live com ele aqui, não estava previsto não, mas vamos lá. Esse pingente Eu acho que travou na hora do pingente. Carlinhos, eu acho que travou. Vamos aguardar aqui para ver se volta. Se o Instagram deixar. Travou, né? Fala, Carla. Eu acho que travou. Acho não, tenho certeza que travou, né? Foca no pingente. Força no pingente, força do pingente, muita energia. Ó, o pessoal tá pedindo para você tirar uma foto, tá? Vou pedir a Carla para tirar uma foto. Então, se não conseguir mostrar aqui, a gente vai postar nos stories essa foto do pingente com a mensagem. Acho que dessa vez travou mesmo. Gente, eu quero. A gente vai postar nos stories aqui uma. Ah, aqui, alguém sabe o que tem escrito? Ana Paula, revela pra gente, Ana Paula, o que tem escrito no pingente de Carla. Deixa eu ver se a Ana Paula fala aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou pedir a ela para tirar uma foto, a gente vai colocar. E já quero convidar todos vocês para na próxima semana, a nossa próxima live com Thaisa Belém. A gente vai continuar debatendo durante todo esse mês de maio o atendimento online. Carlinha, se você sair, deixa eu ver se Carla sair e tentar entrar mais uma vez. Ah, tem 30 segundos restantes. Sempre sol aqui dentro, é isso mesmo que tem no pingente. Eu sei porque Carlinha já tinha mostrado, mas não lembrava a frase exatamente. Sempre sol aqui dentro. De todo modo, eu vou pedir ela para tirar uma foto. Gente, muito obrigado. É uma alegria receber vocês aqui. Asbart tá se encontra na próxima.